do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 16 de 180. Na senda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5:44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, nos círculos da nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos à carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais um capítulo deste livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel utiliza então, nesta passagem, a frase conhecida por todos nós: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Então, é essa a lição de agora. Emmanuel começa a discorrer o caminho de Cristo, para que nós possamos, através dele, verificar que o nosso caminho também não é diferente. E é isso que ele vai, aos poucos, colocando para que nós possamos entender. Então ele diz que o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. Ele faz uma afirmação, e é fato. E por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Então, como é um caminho para colocar a luz onde há trevas, naturalmente as trevas vão querer lutar contra essa luz. Então é senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. Então o próprio Mestre, diz aqui Emmanuel, que desde o início do seu apostolado, desvendou para as criaturas o roteiro para a elevação, que é pelo sacrifício. Então, ele sofreu, renunciando, não é, o divino esplendor do céu, para acomodar-se numa estrebaria. Então, ele que estava no esplendor do céu, devido à sua magnitude de elevação espiritual, ele veio nascer numa estrebaria, não é? Ou seja, na mais simples condição que poderia nascer uma criatura. E ele experimentou a incompreensão. Então, tudo que ele fazia, a maioria ainda, por não compreender, não é? Era contra o que ele fazia. Ele auxiliou sem paga. Então, ele auxiliou sem perguntar se a pessoa iria pagar de uma forma ou de outra. Ele serviu sem recompensa. Então, ele servia sem pensar na recompensa que viria futuramente. Padece a desconfiança dos mais amados. Ele se reporta ainda às condições que os mais amados, aqueles mais próximos, nos seus derradeiros momentos aqui na Terra, não é, tiveram a desconfiança. E, mesmo assim, ele se manteve ainda na mesma postura. E depois deles oferecer esse sublime espetáculo de abnegação e grandeza, não é? Então, depois de tudo isso que aconteceu, ele ainda é içado à cruz, não é? Por um malfeitor comum. E ainda assim ele perdoa os verdugos, ouvida, ou seja, esquece as ofensas, e depois ainda volta do túmulo, não é? Ele sai do túmulo e volta para ajudar. E todos os seus companheiros do ministério, então, eles foram restaurados na confiança. E aí atravessaram dificuldades e luta, martírio e flagelação, mas foram levar o Evangelho de Jesus, não é? Então Jesus foi até o fim ali para ensiná-los e conseguiu com que eles entendessem qual era a mensagem que ele veio trazer à Terra. Então, Emmanuel já começa agora a dizer para nós mesmos, no sentido de nós refletirmos. Diz assim: inúteis deste modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Então, são inúteis quando nós achamos que nós temos a fé e nós pedimos protecionismo para nós, vantagens inferiores, para que nós não passemos nenhuma dificuldade, passemos nenhuma dificuldade, não é? Isto são inúteis, não é? Porque as dificuldades, como ele bem colocou no início, elas fazem parte da saída da escuridão para ir para a luz, não é? Então, é importante que nós tenhamos em mente que Jesus veio dar o exemplo e nós, da mesma forma, vamos caminhar, mesmo que tenhamos que sofrer
algumas injunções aí ao caminho. E veio o Espiritismo com o Evangelho para regenerar e repreender. E nós agora no corpo físico retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Isto é, ao vir aqui agora, já temos o Espiritismo para nos ensinar uma forma diferente de entender o motivo da vida, não é? E voltamos com nossas aversões, nossas deficiências e tudo mais. E que cabe a nós somente agora trabalharmos isso. E diz ainda que nós não vamos superar os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Então não adianta nós querermos que nossa vida seja pautada nisso ou aquilo. Nós temos que observar a luz, o caminho que Jesus nos traçou, que é esse aí, ir em frente. Sabendo que estamos corretos, vamos em frente. Agora, os percalços, as dificuldades que nós vamos encontrar, não adianta nós queremos que seja aliviado, não é? Essa dificuldade. Nós teremos que passar por ela também, até porque, ao passar por ela, nós nos fortalecemos, não é assim? Então, não adianta acusar, reclamar, queixar-se, né? Não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Então, aquele que professa já a doutrina espírita, Emmanuel diz aqui que não se deve conjugar esses verbos em momento algum. Acusar, reclamar e queixar-se. Se você realmente analisar, são absolutas perdas de tempo, não é? Porque quando você está acusando alguém, você está imantando uma energia negativa em torno de si mesmo. Quando você está reclamando da mesma forma, você está atraindo criaturas com o mesmo nível vibracional. E quando você está se queixando, também da mesma forma. Então, todos esses verbos, não é, estão te prejudicando. E mais, ao fazer isso, nada vai mudar na sua vida. Nada. Não adianta acusar, reclamar e queixar-se. Preocupe com si mesmo e vá em frente. Vá em frente porque esse é o caminho. Não perca tempo. Quando você estiver acusando, reclamando, se queixando, não é? Você está perdendo tempo, literalmente. É atraso de vida. Isso é quem diz aqui Emmanuel, não é? Dize-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele dá, no último parágrafo, uma conclusão interessante. Ele diz: isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários. Então, quando diz amar os vossos inimigos, não significa que você tenha que ajoelhar, não é? Em pranto ao pé do seu adversário, pedindo perdão, coisa parecida. Não, você pode até pedir perdão pelo seu adversário, pela parte que lhe compete, mas não precisa ir se rebaixar a ele, no sentido não de humildade, não é? Não é isso. É se expor, no sentido de se expor, não é? De forma degradante, para que isso não vai adiantar nada. É isso que ele disse, não adianta nada. Amar os inimigos e orai pelos que vos perseguem significa você ter uma nova visão da vida, uma nova postura, onde você vai ver o inimigo agora não mais como inimigo. Você não deseja mal para ele, você não emite vibrações negativas para ele, você sabe que ele também é filho de Deus. Se ele está equivocado, ele vai encontrar o seu equívoco um dia. Então é necessário que você tenha a paciência e a tolerância para com ele. E se ele vos perseguir de qualquer forma, não é? Mandar recados maldosos, falar coisas de você,
você também tem que fazer a oração. Então você coloca essa criatura na sua tela mental, vibra intensamente, ore para ele todos os dias e com certeza você vai desvencilhando dele. Porque quando você cortar esse cordão que os liga, você já se desligou dele. É você que tem que cortar. Ele já não encontra mais sintonia, porque enquanto você estiver vibrando negativamente para ele, esse cordão está fortalecido. E ele, da mesma forma, está ligando negativamente para você. É a lei de causa e efeito. Vai e volta. Então, se você deixa de fazer isso, você cortou esse cordão e agora já não mais tem essa ligação. Então, na conclusão, Emmanuel diz: mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Então, esta é a postura do cristão perante os seus inimigos, seus adversários, sobre aquelas pessoas que não lhe querem bem. Então, nós temos que auxiliar, nós temos que ter uma postura para dar o exemplo, não é? Quando a pessoa falar mal de você, você tenta falar alguma coisa de bem que vê na criatura. Se você ainda não viu nada, porque você não tem conhecimento com ela, você se cale e ore para ela. É uma lição maravilhosa que temos que refletir em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado e espero encontrá-lo em nova oportunidade. Fiquem com Deus.